Rodrigo é um cara raro. É um cara raro. Eu vou ferir aqui a humildade dele. Ele não sabe que eu vou fazer isso. Mas eu vou ferir a humildade dele. Porque, só para falar um pouquinho dele, ele tem feito um movimento no espiritismo, assim, inovador. Ele está abrindo frentes que são imprescindíveis para a sustentação da nossa doutrina, ou seja, para a sustentação da fé e do amor nos nossos corações. Mas ele começa isso, sabe onde? Sabe onde esse menino está despontando? Junto a crianças. Quem comunica com criança está apto a comunicar com qualquer adulto. Então, esse é um pouquinho do nosso menino de hoje. Ele vai trazer sua mensagem, mas nós vamos receber ele com muito, muito, muito carinho, o habitual sorriso dessa casa e abençoar muito, muito, para que ele continue nessa luta que ele vem enfrentando, porque educar corações juvenis e infantis, vencendo os corações muitas vezes resistentes dos pais, não é tarefa fácil. E ele está nessa luta conseguindo muitas vitórias. Então vamos receber esse menino com muito carinho. Obrigada pela sua presença. Como é que eu falo alguma coisa agora, né? Bom, é lógico que tudo que ela falou, vocês filtram muito, porque a gente tem uma amizade linda, de outras vidas, inclusive, né? Tenho certeza disso. Porque o Espiritismo dá essa esperança pra gente, né? De reencontrar amigos da alma, né? Então, isso que ela falou, somos todos devedores. E a gente que trabalha é porque deve mais, né? E a mensagem que ela leu, teve um trechinho que me despertou e nos desperta muito com o tema de hoje, porque quando a gente está com problema, quando a gente está em dificuldade, ou não só a gente, ou às vezes um parente, alguém que a gente ama, tá? De quem que a gente lembra? De Jesus. Chico já dizia que se a gente está aqui é porque está com saudade de Jesus, né? Está todo mundo com saudade desse mestre. E é dele que eu vou tentar falar com vocês hoje. Ainda bem que está meio fresquinho, né? O calor humano tá resolvido, né? E a gente, para falar do mestre, eu escolhi 5, 6 obras. Essa aqui eu considero como uma, então 5. Então, pessoal, é importante. Eu tenho mania da evangelização, né, de ensinar a criança. E aí, se eu me dirigir a vocês como vocês fossem crianças, me perdoem. Mas eu gosto de começar a falar, olha, eu não consigo fazer uma palestra dessa. Depois que inventaram YouTube, Haroldo Dutra Dias, internet, Google, o site O Caminho, eu até virei palestrante e professor de evangelização. E aí, nesse mafagafo de coisa digital que a gente encontra todos os dias, eu esmiucei, eu precisei ler esses livros aqui, ó, Caminho da Luz, Exilados da Capela, nessa ordem, depois Transição Planetária do Divaldo, para poder entender um pouquinho a mais do livro A Gênese, que isso aqui eu acho que numas 5 ou 6 encarnações para frente, eu acho que eu estou conseguindo fazer uma palestra desse. Então, a terceira revelação, o Espiritismo, nos convida a fazer exatamente isso. Vai nos mestres, Emmanuel, vai em Chico, vai em Divaldo, e vê o que eles estão explicando do Pentateuco de Kardec. Por quê? Kardec nos ensina que esse livro aqui não contém erros. Não é porque somos espíritas que não temos que olhar a Bíblia Sagrada. O erro está em a gente tentar, depois de 2000 anos, passar o pobre do camelo na traseira da agulha. Como é que tem gente tentando passar um camelo atrás da agulha até hoje? É interpretação, o camelo é um barbante.
E nos caminhos do mestre, eu vou tentar passar para vocês um fato que eu observo em quem estuda religião e não em quem estuda espiritismo. Porque a maioria das pessoas, na hora que fala do mestre, lembra de qual que é a idade de Cristo? Podem responder quem souber. Não vale dizer 33 anos. Que a gente fala 33. A gente só lembra dele, e vamos além, né? Do 0 aos 10 aninhos e depois os últimos 3 anos que ele esteve entre nós. Encarnado e não reencarnado. Porque ele encarnou aqui. Ele não precisava nascer. Ele veio sofrer conosco para nos ensinar a lei do amor. E esse caminho todo vai muito além de 33 anos. E é o que vocês estão vendo aqui, onde nós trazemos o divino escultor lá na formação do mundo, vamos passar nos primórdios, que é o Messias, e nas palavras de Emmanuel, para o inconfundível Cristo, e terminar nesse momento que nós estamos hoje. É pouquinho tempo, viu, gente? É 4,5 bilhões de anos. E qual que é a dúvida que vocês têm que levar embora? Não é sair sabendo hoje, porque o Rodrigo Leite não vai conseguir fazer isso. Qual que é a idade de Cristo? Quanto tempo ele ficou entre nós? Será que é só 33 mesmo? Aonde vai a nossa percepção quanto ao trabalho dele? Será que só foi aquele sofrimento, cruz, dor? A gente é muito fixado nisso aí. E eu vou economizar 30 minutos de palestra num vídeo de 1. Por favor, prestem atenção nos detalhes do início, do meio e do fim desse videozinho de 1 minuto. $4,5 bilhões de anos em um vídeo. E aí a gente traz João. No princípio havia o Verbo, e o Verbo era Deus. Bíblia pura. A Bíblia contém erros? Não. A gente que se confunde às vezes ao interpretá-la. O Divino Escultor. Vamos para esse livro aqui, ó. A Caminho da Luz. Eu comecei dizendo que a gente não vai falar só de 33 anos de Cristo. Então isso aqui é antes da formação da Terra. O início do vídeo que nós acabamos de assistir. Olha o que o Emmanuel traz para nós. O Divino Escultor operou a escultura genealógica da Terra. Com seus exércitos trabalhadores, organizou o cenário da vida. Operou a escultura geológica da Terra. Sim, se você perguntar para o irmão adventista, ele costuma dizer o seguinte: olha, Jesus é Deus. Não, mas como assim? Deus? Ele é Deus o Pai? Não, para nós é como se ele fosse Deus. É ou não é? Quem já frequentou a casa evangélica, eles costumam dizer isso. Onde é que eles estão errados? Porque a gente tem mania de ficar questionando nossos irmãos evangélicos sem pensar
na interpretação correta que deve ser dada. Pelé, para mim, é o deus do futebol, mais do que Neymar. Vamos ver daqui 70 anos onde vai estar o Neymar. O Pelé ainda é até hoje. Então, para mim, o deus do futebol, Pelé. O Deus da criação, o divino escultor. Segundo o caminho da luz, Cristo estava lá formando o nosso planeta. Mais adiante, ainda na obra de Chico, a gente encontra o livro Evolução em Dois Mundos. Mais ou menos daqui umas 5 encarnações, eu consigo fazer uma palestra só desse livro para vocês. Mas mais ou menos deu já para enxergar aqui, ó. Cocriação, o Senhor da cocriação em plano maior. Aí você pode ir lá na obra que André Luiz vai explicar aqui, olha, o serviço de cocriação utiliza-se do fluido e do plasma divino, mas só Deus é criador de toda a eternidade. Então o Espírito é criado por Deus. Mas essa terra que nós estamos pisando, cocriação em plano maior. Alguém criou isso aqui. Quem foi? Jesus, como divino escultor, e a falange de espíritos que o auxiliou desde os primórdios. E aí, aqui ainda explicando cocriação, ele vai mais além. Para quem for curioso, ele explica, ó, as primeiras sementes da vida, e por aí vai. Olha o que Kardec... Não, aí ó, 4,5 milhões. Isso aqui é a ciência. Dentro da ciência, eu já estou dando a dica aqui. Do primeiro ao sexto, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Por que eu fiz isso? Porque Kardec fala pra gente, não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Nesse livro aqui, Kardec vira pra gente e fala, olha, não rejeita o que Moisés escreveu. Aí ele continua. A história da infância trata-se de uma época rica e de alegorias. E por aí vai. Que alegorias? Adão e Eva, dilúvio, por aí vai. Caim e Abel. Vocês lembram, pelo menos, dessa passagem bíblica? Que o mundo foi criado em 6 dias e Deus descansou no 7º. Pergunto. Uma entidade, um ser, o incriado, aquele que ele sempre existiu, ia precisar descansar no sabadão? Como é que a gente tem que interpretar isso aí? E o Kardec foi tão genial, tão assistido pelo próprio mestre na difusão da terceira revelação, que no livro da Gênese tem esse comparativo aqui, que ele vai na ciência, olha o microscopinho aqui, e no texto bíblico. Então, dos 7 dias, ó, no primeiro dia, o céu e a terra. Aí a gente compara a explicação do Kardec com o texto bíblico. Então, o céu e a terra, o céu e a terra. Período astronômico, aglomeração da matéria cósmica. Vocês lembram do início do filme que eu passei? Aglomeração de matéria cósmica. Então a Bíblia não está errada. Porque o Kardec está explicando para a gente aqui. Segundo dia. Precipitação gradual da água e tal. Firmamento, separação das águas. As águas de cima, as águas de baixo. Está na Bíblia. A ciência já provou esse período também. Mais um só para a gente não se alongar muito. Isso aqui dá para ficar em cada slide desse fazendo uma palestra. Por isso que eu falei para vocês. Eu vou trazer aquela pulguinha atrás da orelha para que todo mundo volte e no seu grupo de estudo, no Evangelho no Lar, pega o Google, o Wikipedia, senta e estuda, porque é muito gostoso. Mas olha, ó, no terceiro dia, segundo a Bíblia, foram criadas a terra, os mares, as plantas, mesmas coisas. Ó. As águas que cobrem toda a superfície e tal, os primeiros crustáceos,
isóicos e isso, aquilo. Eu nunca fui bom de biologia. Aí o Kardec traz para a gente o dilúvio, que é mais ou menos na época da Bíblia. E no sexto dia, o que está fora da Bíblia é o dilúvio, né? Que depois teve o dilúvio. Mas quem garante que a Bíblia foi escrita cronologicamente? Quem organizou o que está na ordem que está na Bíblia? Então não é porque na Bíblia não tem essa ordem que a gente não pode ter uma fé raciocinada, olhar para o texto bíblico, olhar para o que a ciência já provou, e falar, olha, está tudo encaixando bonitinho. Então aqui nesse quadro, o dilúvio não está encaixando na ordem cronológica da Bíblia, mas não quer dizer que está errado. E aí no sexto dia, né, criou-se o homem, etc., a imagem de Deus, e descansou no sétimo dia. 4,5 bilhões de anos. Esse gráfico eu tirei da internet, né, da Universidade de Harvard, um trabalho publicado por Harvard que tinha esse gráfico. E deu para fazer certinho a divisão do primeiro ao sexto dia e descansou no sétimo. Ou seja, o sétimo é a nossa era, é o homem pensante. É você acordar e ver que um ano passa mais rápido do que um dia. Exceto o dia do pagamento, né? Que esse passa muito mais rápido. Mas hoje, vocês têm essa sensação? Que um ano passou bem mais rápido que uma semana? Eu olho para o meu filhinho hoje de 7 anos e falo, gente do céu, ele está com 7 anos, já está me zoando. Incrível, né? Eles crescem muito rápido. As crianças, meus aluninhos que eu comecei em 2014, 15, já estão maior do que eu, que não é muito difícil, né? Mas, então, e aí, tio? Desse jeito. Justiça e evolução. A Gênese. Então, esse trecho da Gênese, quem quiser saber com detalhes, está no Caminho da Luz, que por um acaso é o nome da casa. Exilados da Capela. Kardec fala, antes dessas obras, nesse trecho 38 aqui, ele está explicando que os espíritos migram, emigram, isso pode ser dentro do mesmo mundo, ou de um mundo melhor um pior, ou ele evolui de um melhor para um melhor ainda, progressão dos mundos. E aí ele explicou que dessas colônias de espíritos que estavam emigrando de planetas em planetas, uma raça vinda de outra esfera que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. Então lembra a história do camelo e da agulha? Adão também é uma figura de linguagem, que a gente tem que interpretar com a razão. Então o que aconteceu? Lá no início do vídeo, depois que estava tudo formado, que a gente era feliz, só precisava comer da natureza, que não precisava trabalhar, que as mulheres não ligavam para os homens que não tinham caverna, né? Porque aí o homem que criou, que teve a primeira caverna, acabou com a nossa felicidade, porque as mulheres só queriam o homem que tinha uma caverna, porque ia proteger a prole. Acho que isso não mudou muito não, né? Um pouquinho, né? As mulheres evoluem muito mais rápido que a gente, até na inteligência. Mas vamos lá. Naquela época, em que éramos duas raças no orbe, quais raças? Os africanos e os amarelos, que ainda não dá para dividir em indianos e chineses, né? Mas vamos tratar da China milenária. Nessa época, existia um planeta, existe ainda, né? Capela, que é esse planetinha brilhantinho aqui, naquela época, alguns milhões de anos atrás, estava passando pelo período que nós estamos passando hoje, pessoal. Eu estou falando de alguns milhões de anos atrás, para dizer para vocês no final desse bate-papo, que é o que está acontecendo hoje. Eu vou explicar porquê, e Chico também explica no final. Eu trouxe um vídeo dele. Então, nessa época aqui, o que aconteceu?
alguns milhares de espíritos rebeldes lá existiam em Capela, dificultando a consolidação daquelas pessoas, povos cheios de piedade. Leiam o livro Caminho da Luz. Mas a palestra é Nos Caminhos do Mestre. Naquela época, depois que Cristo já tinha criado o planeta Terra, tinha criado nós felizes, peludinho, macaquinho, andando lá, catando, a gente precisava evoluir. E foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino, a turba de seres sofredores e infelizes. Seriam degradados na face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios, a lembrarem o paraíso perdido. Por quê que aconteceu isso? Vocês pensam vocês hoje serem convidados a se mudarem para um planeta que o mais próximo aqui você precisa viajar 40 anos-luz. Então, você tem que viajar 40 anos na velocidade da luz para conseguir chegar lá. É claro que isso só dá para ir em espírito, porque em matéria a ciência já provou que não dá. O espiritismo é bom para quem gosta de Star Wars, aí, tudo, filme de ficção. O espiritismo é uma prova de que, se você quer viajar numa nave espacial, a primeira coisa que você tem que fazer é se livrar do corpinho redondinho. Porque junto com esse corpinho redondinho existe um outro material que chama perispírito, corpo somático, que se esse corpinho redondinho não depurar o perispírito, o espírito não é livre. Você fica aqui na crosta. Mas é possível viajar intergalacticamente. Então, vamos lá. Você foi banido. 40 anos-luz. Então, isso parece uma eternidade. Que você sai com 40 anos, chega lá com 80. Você vai aproveitar o quê? Não adianta nem ser melhor. Aí você é banido para um planeta pior que o seu. Por exemplo, você não vai ter o WhatsApp. Aliás, você não vai ter internet. Você não vai ter banheiro frio, né? Porque hoje tem que ter uma coisinha para esfriar, né? Mas no inverno você não vai ter chuveiro quente, vai ter cama. Foi o que aconteceu com esses espíritos que estavam lá em Capela, fazendo mais ou menos assim. Gente, eu não quero fazer política, tá? Mas o cidadão era eleito, ele tinha só 9 dedos, ele tinha uma missão de melhorar o país que ele foi eleito, e ele roubou mais que todo mundo nas últimas 3 gerações dele. Um outro, não quero fazer política, amigo. Um outro tem o dom da música, aí ele vai, ele é envolvido, e aí ele inventa uma obra de arte. Eu quero tchu, eu quero tchá. O outro é artista, tem sensibilidade, não precisa trabalhar porque tem dinheiro, e aí ele fica peladão no meio de crianças. Eu não estou julgando ninguém, pessoal. Mas o que eu estou tentando dizer é que o traficante de drogas, ele tem inteligência para ter um sistema logística impecável, ninguém pega. Um sistema financeiro que ninguém descobre, nem a Receita Federal. Um sistema de distribuição que não tem ação trabalhista, porque morre, né? O cara é perfeito no negócio que ele desempenha. Ele é um empreendedor nato, o traficante de drogas. Mas ao invés de abrir uma empresa, criar emprego, renda, recolher impostos, ele vai negociar aquilo que dá lucro mais ainda, né? Porque tudo dá lucro, se for bem feito. Então, esse tipo de pessoas é a maioria no nosso país? No nosso planeta? Quantos Donald Trump tem? Graças a Deus só tem, que eu saiba. Kim Jong-il, só um também, por enquanto, não mataram ele ainda. Então a maioria das pessoas são do bem. Então de bilhões de habitantes que nós temos na Terra, a maioria é do bem. Então o que Deus faz? Eu não posso relegar ao fogo eterno, que é isso que os nossos irmãos cristãos de outras religiões pregam, né? Olha, você tem 2 opções. Ou você paga o dízimo e vai para o céu,
Você não paga e vai para o fogo eterno. Aí você pergunta mais um pouquinho, mas como assim fogo eterno? Não, é eterno, mas não é nem tanto, vai ter a hora do juízo. Eles começam a se contradizer, né? Mas enfim, a regra geral é essa. Então, eterno, para quem foi banido de um planeta milhares de anos, é uma eternidade. Então eles não estão errados. Mas esse eterno de nunca mais poder voltar atrás dos erros, não combina com a bondade e o amor de Deus. Então esses irmãos, eles são inteligentíssimos, são? Eles estavam lá em Capela fazendo tudo isso? Sim. Mas eles tinham algo de bom, eles tinham tecnologias, eles sabiam a roda, eles sabiam que ele precisava proteger a prole dele, por isso que ele foi atrás da caverna e por aí vai. Descobriu o fogo. Então, foram colocados aqui entre nós para fazer o nosso planeta evoluir. Simples assim. Só que Jesus sempre esteve, desde os primórdios, criando os destinos da humanidade. E a gente pensa só em 33 anos dele, né? Vamos lá. Depois de tudo isso, depois de capelinos entre nós, nós temos Egito. Por que eu trouxe especificamente esse fato? Porque Jesus nasceu entre os judeus. Moisés, hebreu, Torá é o Velho Testamento. Tem toda essa epopeia aqui deles fugirem da escravidão e por aí vai. E aí a gente vai no Velho Testamento e olha que interessante. Eu achei esse estudo aqui eu trouxe 9 ou 8 ou 10 aqui, de um pastor evangélico. Eu adoro conversar com o pastor quando o assunto é Velho Testamento. Que falou do pastor, eu preciso saber uma coisa assim, assim, assado, onde é que está? Vai em Timóteo, vai não sei. Eu nem sabia que esses caras existiam. Por quê? Porque eu sou Rodrigo Leite, filho de espírita, desde que nasci. Minha avó era médium. Olha, eu era melhor do que todo mundo, gente. Eu pensava assim. E hoje eu vejo como que a gente necessita estudar a doutrina espírita à luz de Velho Testamento, Novo Testamento. Os padres, eles se formam em Novo Testamento. Eu vou ficar bravo com ele porque ele tem rituais, ele tem dogmas, ou eu vou abraçá-lo e falar, padre, eu preciso saber isso assim, assim, assado na Bíblia. Eu não estou perguntando o que o senhor acha, só preciso saber onde é que está. Tem umas perguntinhas que a gente faz que eles não vão ter como dizer que foi o Divino Espírito Santo. Lá o Kardec explicou para a gente que isso aí é mediunidade, padre. Mas está tudo bem. Que Ellen G. White foi inspirada pelo Espírito Santo a escrever uma baita de uma obra adventista. Ellen G. White. Fantástico. Ganhou uma coleção do pastor Wallace. Mas adianta eu falar para ele, olha, ela era médium, assim como o Chico também era. Não precisa, gente. Porque eu gosto de pegar os livros da Ellen G. White, ver o que Kardec falou, ver o que o Chico falou, Emmanuel e tudo aí vai. E olha só, no Velho Testamento, tem várias dicas que o mestre viria. Então, é nos caminhos do mestre. 1500 anos antes dele vir, tem a prova que os grandes missionários, a todo tempo, davam notícia que Jesus viria. Inclusive os capelinos que foram banidos. Porque o nosso mestre não é aquele que fala assim, vai lá se lascar, que eu estou aqui para te ajudar para qualquer coisa. Ele vai se lascar junto e é crucificado. Esse é o verdadeiro líder por excelência. Os Vedas na Índia, muito antes dos hebreus. Nas vésperas do degredo, os próprios capelinos já o aguardavam. Na Índia, na China, no Tibete, na Judéia, tudo está escrito antes do Novo Testamento. Esse aqui é traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, direto do grego para o português. Por quê? É interessante eu falar isso, porque essa Bíblia aqui é traduzida do latim para o português. Essa aqui é do grego, que veio do hebreu, do hebraico, aramaico, grego, aí português. Tem diferentes traduções, letra por letra, incríveis, pessoal.
Então, quem quer aprofundar no texto bíblico do Novo Testamento, Haroldo Dutra Dias, com uma equipe de judeus, uma equipe de evangélicos, uma equipe de católicos, isentos dos seus dogmas, sentaram para traduzir a Bíblia, com nota de rodapé e tudo. E por causa disso, especialmente o movimento ateu funcional, ateu institucional, eles tentam hoje falar assim, olha, Jesus não tem prova que ele veio. Como assim? O mundo inteiro, ele só mudou o calendário. Mas muito antes dele, na China, na Índia, no Tibete, na Judeia, já tinha o que ele falava. Ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei, eu vim dar o verdadeiro sentido do amor. Então são coisas que quando vocês cruzarem com o ateu, falam, mas é lógico que ele viu, o mestre, né? Ele só mudou o calendário. Um inconfundível Cristo, nas palavras de Emmanuel. Só ele falou por parábolas. A parábola é mais ou menos assim. Quem é professor de matemática aí do primário? Levanta a mão. Quem lembra da professora do primário? Levanta a mão. Vocês lembram, né? Não tem como esquecer dos professores do primário. A parábola é assim, ó. Eu preciso ligar esse ponto a esse. Eu traço uma reta. Mas aí eu tenho uma mochila no meio do caminho. O que eu faço? Eu traço uma parábola e eu chego no mesmo ponto. Eu não estou vendo nada no caminho, mas através da parábola, assim. Aí eu vou estudando mais. Aí eu já consigo fazer mais graça ainda. Eu vou lá no bonitão do Oceander, passo atrás dele e chego lá no mesmo ponto. Aí o meu entendimento está aumentando mais ainda. Aí eu vou lá no bonitão de camisa azul do fundo encostado lá, e venho aqui, cheguei no mesmo ponto. Aí eu vou mais ainda, eu consigo mandar um míssil intercontinental por 25 mil km por hora. Isso é parábola. Eu não sei nem onde é o xizinho lá em cima do Trump que eu quero mandar um míssil, mas pela parábola eu consigo. Jesus nos ensinou por parábolas porque nós estamos nessa. Um está aqui dando a volta só na mochila, outro está indo até o Oceander, outro ainda até no bonitão lá de barba, camisa azul lá no fundo, e outro está conseguindo ir na lua e voltar no mesmo ponto. Porque o nosso entendimento vai abrindo. Cada vez que você senta para estudar uma parábola, você entende ela mais ainda. Ou entende de outro jeito. Aí vai piorando assim. Lá no Kardec a gente está fazendo o estudo de parábolas no miudinho. Vai ser 2, 3 encontros, cada 15 dias. Por parábola, né? Nós já estamos indo para o quarto e não queremos mudar de parábola. De tanta coisa boa que vai saindo, conforme você vai estudando em grupo. Só o Mestre Jesus veio nascido num coxo e morreu entre ladrões, para nos deixar a mensagem de que o meu filho não pode estudar no Maple Bear, mas ele pode estudar aqui na escola municipal e eu complementar aquele ensino que eu acho que não está. Porque eu tenho internet, eu tenho WhatsApp, eu tenho YouTube no meu celular. E eu também não preciso estar o chefe de todos. Porque a humildade, né? Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Então, do Calvário, ele foi morto entre ladrões. E nasceu num coxo, para nos deixar a lição da humildade. Isso aqui é o que mais dói, né, na gente? Pagar imposto. E é claro que a gente já vem, eu não vou pagar imposto porque eles vão roubar mesmo. É ou não é? Mas Jesus falou, olha, dá a César, que nós temos que respeitar as leis. Mas a lei está errada. Mude a lei. E só tem um jeito de mudar a lei, mudando o político que faz a lei. Votando em cidadão que pelo menos estudou para fazer um plano econômico para o país.
Sem essa de que pior não tá. Pior não fica, vote no Tiririca. Fica sim, olha a prova, pessoal. Mas o mestre já deu a dica lá atrás. E a gente nunca lembra desse episódio na hora de apertar 13 e confirma. Infelizmente. Infelizmente. E ele nunca passou a mão na cabeça de ninguém. No episódio da mulher adúltera, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Ele não falou que ela estava certa. E ainda complementa: vai, não peques mais. Errar é humano. Persistir no erro tem as consequências, que agora na terceira revelação a gente sabe que é a lei de ação e reação. Eu, por exemplo, vou ter que deixar para outra vida o regime, já que nessa eu não estou conseguindo. Pronto, simples assim. Todos os grandes profetas, todos, ou eram príncipes ou eram reis. Vamos pegar o Moisés, de exemplo. Com quem que Moisés cresceu? Como príncipe do Egito. Nunca trabalhou. Ele pôde estudar todos os segredos dos egípcios, inclusive os fenômenos mediúnicos, que naquele episódio que ele transforma o cajado em cobra, vem o sacerdote e transforma também. O que é isso? Fenômeno mediúnico físico. Sim, médium de efeitos físicos. Só o Cristo foi um carpinteiro. Olha os outros profetas aqui, eu peguei 4. Abraão é o pai dos judeus, né? Moisés, rei Davi, Elias Batista. Mas olha só, que beleza. O Abraão não estava conseguindo ter filho com a esposa, teve com a serva. Isso não é muito religioso, né? Não é muito. O Moisés, quando ele desceu do Sinai e trouxe os 10 mandamentos, ele matou 3.000. Como assim, né? Davi, para casar com a filha do rei, o rei falou assim: me traz 100 prepúcios. Não, eu vou provar que eu sou mais, porque os judeus, ele tem aquela mania da circuncisão, né? Um costume, né? E trouxe 200. Então 200 coitados foram decepados para atender um capricho do rei Davi. Elias, que João o Batista depois da reencarnação. E é o episódio que prova que reencarnação existe. No próprio Novo Testamento. Lá no episódio dos adoradores de Baal, ele matou 400 sacerdotes, cortando a cabeça deles. Depois, teve a cabeça dele cortada por Herodes. Desde essa reação. Todos esses profetas foram terrenos. Só o inconfundível mestre foi divino. Há quem diga que ele era marido da Maria Madalena, que ele foi tentado pelo demônio no deserto. É a nossa mania de querer fazer um Cristo ser humano e como a gente. A gente ainda tem essa necessidade de fazer tentar fazer o cara ser igual a gente. E ele não é. Antes que a gente fosse, ele já era o Cristo. Mas nós vamos chegar lá, e ele está nos ajudando para isso. Eu vou conseguir fazer um planeta um dia? Vai. No meu caso, vai demorar bastante. Bastante mesmo. Porque imagina, chegar a Cristo, né? E dizem que tem, dizem não, o Emmanuel traz, o Kardec, que na escala da evolução acima dos Cristos, tem outra escala maior ainda, que aí não dá nem para imaginar como é que fica, né? A era do Espírito. Pronto, pessoal. Só tem mais 42 minutos de palestra. Calma. Ninguém está com calor não, né? Nem com sono? Tô brincando. Vai acabar a bateria ali, né? Não acaba também não. Segundo Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Cristo vem em visitas periódicas à Terra.
E a gente está esperando, a gente não, né? Tem irmãos nossos que está esperando Cristo vir. Jesus está voltando. Vocês já viram o para-choque de caminhão escrito isso? Aí o pastor fala assim: olha, Jesus está voltando, meus irmãos. Quando que é? Eu acho que é sábado que vem. Vocês vêm e tem que pagar o dízimo. Eu vi um vídeo assim. Ah, mas Jesus não veio hoje. Não, mas ele vai vir ainda. Tem gente que quer ser enganado. Mas enfim, ele vem. Mas não em carne e osso. Imagina se o Cristo viesse agora em carne e osso, em tempos de WhatsApp, de Facebook, de live. Naquela época a gente só pregou ele na cruz. O que a gente ia fazer com ele hoje? Deus que me livre. Ia vender célula dele, né? Ia tentar fazer inseminação artificial com os coitados do Cristo. Não pode isso. Não pode. E ele vem. E no livro Brasil, Coração do Mundo, tem um episódio que fala que ele transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro, para a região do Cruzeiro, a árvore do seu evangelho. E segundo Humberto de Campos, olha o que o próprio Cristo diz. Emmanuel explica que Humberto de Campos, para escrever esse livro, quem já leu Brasil, Coração do Mundo, do Padre Evangelho? Quem gosta de história pode ler, que é ótimo, uma leitura deliciosa. Cristo fala do Brasil o seguinte: no seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Vocês estão com medo da Terceira Guerra Mundial? Quem está, levanta a mão. Eu estou. Claro que eu estou. Mas vocês acham que vai ter bomba aqui no Brasil? Não. Para onde é que os talibãs, os coreanos, os americanos vão fugir? Para cá. Onde é que tem o maior imposto do mundo e todo mundo sobrevive? Aqui. Eles têm que fugir para algum lugar. É uma brincadeira, mas o Cristo já disse isso. Sobre este céu serão entoados os hosanas mais ternos, a misericórdia do Pai. Misericórdia. Então, povos em 45 que estavam sofrendo com a guerra, aonde é que eles encontraram berço? E que por sua vez, o Brasil evoluiu demais com a mão de obra dos italianos, nossos avós, italianos, alemães, que antes disso foram os escravos, que também têm um papel fundamental, tinham que ter vindo para cá. Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Então o Brasil vai ser uma potência bélica? Não. Potência rica? Não. Mas a gente está exportando espiritismo, a gente está exportando fraternidade. Uma prova disso foi a Copa, menos, né? Mas as Olimpíadas, que foi no Rio de Janeiro. Não teve bala perdida, gente. Você via gringo feliz da vida, indo embora triste. As Olimpíadas é a maior prova que todo mundo, se tiver que vir para o Brasil, vai adorar, e nós, por nossa vez, também vamos. Vamos aprender inglês, vamos ter funcionário top de linha, né? Aqueles funcionários mais tranquilão, vai ver um coreano trabalhando, falou: filho, eu vou contratar coreano. O cara chega uma hora antes, vai embora uma hora depois e não vai na Justiça do Trabalho. Que valoriza o trabalho e não o direito. Direito, vocês falam comigo, eu consigo ver onde tem, né? Advogado, né? Como eu já tenho passaporte lá para o Umbral, então eu fico procurando brecha na lei o dia inteiro. Quem sabe eu acho. E se eu achar, eu conto para vocês. Conto sim. Mas essa era que a gente está passando, o livro A Caminho da Luz dá um alerta para todos nós, meus irmãos, já caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo. Emmanuel nos traz que em 38 foi quando veio o livro. Emmanuel dizia: há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições. Jesus é o seu único diretor do mundo.
agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, foi antes da bomba de Hiroshima e Nagasaki. 38, eles estavam testando ela, com sucesso. Os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz, a caminho de uma nova era. Reunir-se-á a nova sociedade celeste, decidindo novamente os destinos do nosso mundo. Quando? Foi perguntado para o Chico, eu vou passar para vocês. Que resultará dessa reunião? E olha o que o mentor nos fala. Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos amor e misericórdia. Dó. Que Deus tenha piedade de nós. E aí em 71, no programa Pinga Fogo, foi perguntado isso para o Chico. Em 38 o Emmanuel falou isso, assim, assim. Como é que é, Chico? Aqui. Acho que precisa aumentar o som. Esse videozinho não é muito dos mais altos. Que deu interferência, né? Mas eu vou contar para vocês. Eu já assisti 10 vezes mesmo. O Chico, ele fala o seguinte: olha, é verdade isso. Se mais ou menos daqui uns 50 anos, faz a conta aí, 71 mais 50, as grandes potências abrirem mão do seu orgulho, não entrarem em guerras de extermínio, a humanidade vai passar assim, a tecnologia vai tirar o homem do campo, que ele não vai precisar fazer serviço braçal. Entra no YouTube e pesquisa máquinas incríveis da agricultura. Dá dó do agricultor, que está perdendo emprego. Mas ele está perdendo emprego ou está ganhando a oportunidade de virar um padeiro, por exemplo? De virar um eletricista, um pintor, um pedreiro um bom pedreiro? Porque falta mão de obra nesse sentido. Porque as máquinas já estão colhendo. O que ele aprende em puxar cenoura o dia inteiro? Ele não aprende nada. Mas para fazer uma parede ele vai ter que fazer matemática, contar tijolo, quantos metros de areia, de pedra. Ele vai desenvolver a inteligência dele. É ou não é? Então, a nova era, e aí o Chico fala ali, não sabe se é no primeiro, no segundo, no início, no meio ou no final do terceiro milênio. Mas vai acontecer. Desde que o ser humano seja digno. Desde que nós nos amemos uns aos outros. Desde que nós apliquemos os ensinamentos desse mestre, que nós temos que seguir os passos dele. Pergunto de novo. Vocês estão com medo de terceira guerra mundial? Quem está, levanta a mão. Eu. Claro que eu estou. Vocês acham que pode explodir o mundo? Pode ser que sim. O que vai acontecer se explodir o mundo? O máximo que vai acontecer é a gente desencarnar. E para onde é que a gente vai? Tem bastante planeta para ir. Muitos planetas para ir. Agora, para qual tipo de planeta a gente vai ir? Será que a gente vai voltar a ser macaquinho? Para ensinar tecnologias a outros povos mais primitivos, igual aconteceu alguns milhares de anos atrás? Ou será que ao contrário, a gente vai ser recebido num planeta melhor para aprender coisas novas, porque o principal a gente já vai ter cultivado, que é o amor no coração. Então, meus irmãos, nos caminhos do Mestre, é um recado de que nós precisamos nos melhorar o coração, mais do que tudo o resto. E se acontecer, nos anos por vindouros, uma guerra, não vamos ficar bravos que tem coreano, que tem angolano, haitiano, andando nas nossas calçadas. Porque já está acontecendo. Vamos pensar que são irmãos nossos, que se hoje a gente está numa posição
diferente da deles, amanhã o negócio pode se inverter. E só tem um remédio para isso: tentar percorrer o caminho do nosso Mestre. Muita paz.